Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina. Peraí, deixa eu tirar a máscara. Que vai bom até a gente aproveitar o começo desse vídeo, porque tem tudo a ver com o uso que a gente tem feito da máscara, com o que a gente tem vivido, né, em pandemia. Eu criei esse blog como parte de um projeto de extensão para a faculdade FMU. Eu sou formanda em pedagogia e o tema na verdade, é uma entrevista, né, sobre gestão escolar. Então, eu realizei 2 entrevistas sobre gestão escolar em meio à pandemia, todos os impactos que tiveram, tudo que mudou. Ficou muito evidente nessa entrevista. As entrevistadas são gestoras de segmentos, né? Então, uma delas é coordenadora do segmento do Fundamental 2 em ensino médio e a outra é coordenadora da educação infantil. Eu achei interessante pegar essas duas visões, porque, na verdade, por vários motivos, mas os 2 principais é que, por mais que são segmentos diferentes, né? Então, a gente tem Fundamental 2, que é desde o 6º até o 9º ano, e temos o ensino médio, que é do 10º ano até o 12º, né? Por mais que são idades diferentes, são segmentos diferentes, mas a visão, né, de gestão, a visão das dificuldades, é lógico que uma coisa ou outra vai ser diferente, mas antes de realizar essa entrevista, eu imaginei que seria completamente diferente, que os desafios seriam diferentes, que as coisas seriam diferentes, e eu pude ver que a gestão, de fato, ela é gestão, né? Então, os mesmos desafios que a gente vai encontrar para a educação infantil em questão de gestão, a gente vai encontrar para Fundamental 2. Talvez muda às vezes por conta do perfil dos pais, né? As preocupações são diferentes e tudo mais, mas em questão de gestão é bem parecido. Então, foi uma surpresa isso para mim. Eu vou compartilhar com vocês a seguir as entrevistas, vou acompanhar e fazer alguns comentários, né, sobre as respostas dele, das 2 coordenadoras, dos 2 segmentos, dos 3 segmentos, na verdade, né? E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aprendam tanto quanto eu, né? Foi assim um aprendizado muito, muito, muito grande. E é isso. Espero que vocês gostem. Vamos lá, a entrevista. Olha, eu de novo de máscara, mas dessa vez eu vou ficar com a máscara porque eu estou trabalhando. Então vamos lá, como eu falei, tem a entrevista. Eu fiz a entrevista, são 2 entrevistas com 2 gestoras maravilhosas que me ensinaram muito, não só durante esse projeto, mas também durante nossas conversas para chegar no desenvolvimento desse projeto. Então vamos começar. A primeira pergunta da entrevista foi a seguinte: como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia? Eu acho assim, na minha opinião, eu vou ler a resposta delas, mas eu acho que na minha opinião, esse foi um dos maiores desafios, assim, no começo, por exemplo, em 2020, quando a gente começava a pensar, e agora? Tudo online, e link, e aula, e os horários dos professores. Então, toda essa gestão, para mim, foi a primeira coisa que eu pensei. Olha a resposta delas, que legal. A entrevistada número 1, que foi a coordenadora da educação infantil, respondeu o seguinte: atuar na escola sem poder estar nela foi, sem dúvida, uma experiência desafiadora que exigiu da equipe de gestão, além da capacidade de adaptação, que é a flexibilidade que eu falei no começo, ou melhor, no final. Enfim, eu falei sobre a flexibilidade em algum momento aqui. Além da capacidade de adaptação, uma dose extra de estratégias para seguir inspirando professores e famílias a seguirem trabalhando em parceria. E famílias a seguirem trabalhando em parceria diante de uma situação tão inusitada como foi o fechamento obrigatório das escolas em meio à pandemia. Acho que o maior desafio foi entregar um produto de qualidade que atendesse a nova realidade de logísticas das famílias, que estavam em trabalho e em aulas de maneira remota.
Além disso, munir a equipe pedagógica de recursos e habilidades para que pudessem seguir atuando de maneira a cumprir com as expectativas das famílias sobre o processo de aprendizagem de suas crianças. Então, o ponto legal que ela pegou assim, nessa questão é que quando a gente pensa em aulas online, a gente, o aluno vai ficar online na frente do computador, mas a gestão teve o cuidado de pensar não só no aluno, mas na família, sabe? E eu achei isso incrível, porque eles puderam não, o que eles fizeram foi, como que a gente vai fazer? Porque os pais, ainda mais na educação infantil, eles tiveram que se reinventar totalmente. Como que eu vou trabalhar? Algumas empresas não fecharam, né? Algumas empresas continuaram no Brasil, né? Em São Paulo. Então, alguns tiveram que trabalhar e deixar os filhos em casa online. Então, esse é um dos pontos mais legais que eu vi, assim, que a gestão teve que se preocupar, de fato, com essa questão. Agora vamos para a entrevistada número 2, que é a coordenadora do Fundamental 2. Por se tratar de uma escola privada e de grande porte, não deixamos de dar as aulas. Passamos pelo fechamento físico determinado pelos órgãos competentes, mas as aulas permaneceram. A princípio, a equipe de professores gravou vídeos e ficava à disposição dos alunos na plataforma que utilizávamos para dúvidas. Era por meio dela que os alunos recebiam orientações do que deveriam fazer. Percebemos que este canal era ineficaz e em aproximadamente 10 dias houve 4 dias de treinamento com toda a equipe para mudança de plataforma e passamos a ter aulas síncronas. Ou seja, então aqui, o que eles pensaram em primeiro lugar? Bom, eles são maiores, Fundamental 2, então vamos postar as aulas, né? Então os professores vão postar as aulas, eles vão assistir as aulas como se fosse EAD mesmo, que era o que a gente conhecia, EAD. Então vamos colocar lá as aulas para acontecerem de forma EAD. Mas como ela disse, não funcionou, foi ineficaz, né? E em 10 dias elas revolucionaram e decidiram, então, fazer as aulas síncronas, que são as aulas ao vivo, né? E foi aí que entrou a plataforma, que houve a mudança da plataforma e as aulas aconteceram de forma online, ao vivo, 100% ao vivo. É um grande desafio, né? Eu achei, assim, riquíssimo, Então, você vê, assim, né, a diferença da educação infantil para o Fundamental 2, a preocupação, né? Então, você vê que a preocupação é a mesma, né? Porque o que foi ineficaz? Com certeza, as famílias não gostaram, as famílias tiveram muita dificuldade, os alunos tiveram muita dificuldade, e aí entra a questão que a coordenadora da educação infantil falou, que a gente tem que olhar para tudo, a gente tem que olhar para a gestão, olha para a família, olha para o bem-estar, para a qualidade. Então, nossos alunos estão recebendo de fato, de forma eficaz, eficiente, as aulas, essas informações? E aqui, no caso, a coordenadora do Fundamental 2 deixou claro que não, e por isso elas tiveram que reinventar, tiveram que criar um novo método, né? Achei bem legal. Vamos para a próxima. Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Agora eu vou ler primeiro a resposta da entrevistada 2, que é a coordenadora do Fundamental 2, tá? Então aqui, entrevistada, devia ter falado isso no começo, né? Mas enfim, entrevistada 2 é a Fundamental 2 e a entrevistada 1 é a Educação Infantil. Bem na ordem, né? 1 primeiro, então os menores, e 2 os maiores. Então vamos lá. Durante o ano de 2020, passamos a monitorar a presença dos alunos nas aulas síncronas, que são as aulas ao vivo online, entregas de atividades e atender as famílias e alunos de modo remoto. Inúmeras reuniões surgiram, formações à equipe de professores, alterações no calendário escolar, muitas adaptações foram feitas. O horário de trabalho aumentou, junto com os inúmeros telefonemas, respostas a e-mails. Revimos o modo de avaliar. Prazos foram prorrogados, eventos antes presenciais foram adaptados ao remoto. Você vê que legal a forma de avaliação. Então, você vê que a gestão teve que se reinventar real, porque elas tiveram que mudar a forma de avaliação. Então, antes era o quê? As provas, né? Antes, agora não tem como. Então, agora, você vê, elas mudaram tudo. Achei isso muito interessante. Entrevistada 1.
que é a educação infantil. Acredito que com a experiência de gerir uma instituição à distância, em meio a uma situação tão adversa, só veio a agregar a expertise da equipe de gestão, que precisou buscar ferramentas para ajustar o trabalho pedagógico, acontecendo de maneira remota e garantir um trabalho bem feito, além de precisarem ouvir aos seus professores e adaptar o trabalho oferecido às famílias. Gente, eu fico pensando, né? Imagina viver tudo isso do nada. Um dia tá aqui, outro dia não tá. Muito intenso, né? Bem intenso. Próxima. Quais medidas a escola desenvolveu para atender aos alunos? A escola buscou, a entrevistada número 1, a escola buscou plataformas e recursos didáticos que pudessem atender à realidade dos alunos e professores, oferecendo treinamento aos seus professores, além de recursos de hardware e software para atender a demanda do ensino à distância. Então, a instituição ofereceu cursos, né, com as plataformas. Então, eles foram enriquecidos com o conhecimento de como usar a plataforma, de como, não vou falar o nome das plataformas, mas conhecimento técnico de como usar cada plataforma. A entrevistada 2. Durante todo o ano de 2020, passamos a monitorar a presença dos alunos nas aulas síncronas, que são as aulas ao vivo. Ela respondeu a mesma coisa da resposta passada, tá? Porque ela foi bem, né? Ela trouxe, na verdade, as medidas. Então, ela usou a mesma resposta, então, houve o monitoramento da presença dos alunos nas aulas online, as entregas de atividade, as mudanças de avaliação, as formações, a equipe, né? Mesma coisa que a outra coordenadora falou. As formações que a equipe precisou, né, para se aperfeiçoar, para se aprimorar e para entregar realmente tudo aquilo que a gente tem planejado no planejamento, no currículo, para esses alunos, né? Os prazos foram prorrogados, os eventos presenciais foram adaptados ao remoto. Então, essas foram as medidas adotadas aí pela coordenação do Fundamental 2 também. A pergunta 3. Aliás, a próxima pergunta. Como foi... No caso, foi, porque já foi, não é será, né? Planejar o retorno das aulas. Eu vou ler primeiro a 2, porque eu achei a entrevistada 2, porque ela foi bem detalhista. Então, o planejamento ao retorno presencial foi feito em várias instâncias. Organização do espaço escolar com sinalização pelos corredores, espaços comuns e nas salas de aula, todos seguindo os protocolos de biossegurança. Do ponto de vista pedagógico, a equipe foi orientada a retomar conhecimentos prévios antes da introdução dos novos conteúdos. Alunos com defasagens foram encaminhados à monitoria. Então, por conta dessa loucura, né, e tudo mais, isso aconteceu bastante esse ano, elas falaram, porque em 2020... os alunos finalizaram um ano, né? E quando começou esse ano, eles sentiram muita dificuldade. Então, assuntos que foram vistos o ano passado tiveram que ser retomados esse ano, porque houve assim uma defasagem muito grande de aprendizagem entre um ano e outro. Transmissão síncrona das aulas para os alunos que optaram em permanecer remotamente. Então, a escola ofereceu a opção de... Hoje tá assim, né? Então tem a opção, ou você pode vir presencial no período determinado para aquele segmento, para aquele ano, ou você fica 100% online. Então este ano tá dessa forma, né? A entrevista foi feita agora, né? Então ela respondeu de acordo com o que tá hoje. Ano passado todo mundo tava online, mas esse ano tem a opção. Quem quiser voltar, volta por um período de tempo, não integral ainda. Mas quem optou por ficar 100% online tem essa transmissão ao vivo da aula que está acontecendo na escola. Em 2021, retomada dos instrumentos de avaliação, adaptação de provas de múltipla escolha através de fóruns, que são os formulários online, né? Então, as provas não são mais escritas, e sim múltipla escolha no computador. E aí, eles voltaram com o instrumento de avaliação, que são as provas, né? Comunicação do funcionamento do ano letivo para pais e alunos.
Então, a gente tem que estar comunicando o tempo inteiro, né? Porque não tem mais um calendário fixo. A gente não manda o calendário e segue aquele calendário. Eles fizeram, então, de tempos em tempos, trimestre por trimestre, eles vão mandando para os pais para atualizar e deixá-los por dentro, né, da rotina do que vai acontecer durante o ano letivo. E por último, a organização das turmas presenciais e remotas. Como eu falei, em 2021 houve a volta, né, de 35% dos alunos, então elas deixaram quem quisesse ficar, preencheu um formulário dizendo que optava pelo ensino remoto, que não queria voltar presencial, e aí a partir desse formulário, desse retorno das famílias, elas organizaram as turmas presenciais e as turmas remotas. Agora eu vou ler a entrevistada número 1. Na volta para a escola, foi preciso reajustar expectativas de cada série, rever estratégias de avaliação e ainda adaptar o ensino considerando a realidade do ano anterior, que é o que ela falou aqui, né? Que houve a defasagem e aí eles tiveram que se adaptar para cobrir, né? Para suprir a dificuldade que o ano passado deixou nas crianças. Buscando amenizar defasagens que possam ter ficado como resquício do ano anterior. Então, você vê que isso é uma coisa que ficou para todos os segmentos. Eu diria que não tem o Fundamental 1 aqui, mas eu diria que até o Fundamental 1. Uma coisa interessante que elas me falaram sobre educação infantil é que, aqui onde fala a organização das turmas presenciais e remotas, né? A educação infantil hoje já está 100% presencial, não tem a opção online, ela já está 100% presencial, então até o primeiro ano aqui na instituição, das coordenadoras entrevistadas, as turmas já estão 100% presenciais. Próximo. Como será a gestão escolar após a pandemia e o que mudará? Eu achei essa pergunta tão assim futurística, porque eu acho que é uma coisa tão difícil de responder, mas elas conseguiram responder. Eu tenho, como eu falei, eu li bastante as perguntas, tentei responder por mim também para ver, né? E aí elas responderam também de forma, foi bem rápido. Entrevistada número 2. Vou ler a primeira número 1. Acredito que a escola deverá estar mais preparada para as mudanças repentinas. Essa habilidade de adaptação a novos protocolos e ao preparo de seus profissionais para liderarem com a mudança, mesmo que temporária, essa capacidade de adaptação. Vejo como aspectos positivos e motivadores. Então, você vê que é uma resposta bem genérica, né? Porque a gente não sabe como vai ser. E a gente só vai descobrir, eu como professora futura agora, formando, se Deus quiser, a gente só vai descobrir na prática. Isso é uma coisa que eu vejo que a pandemia deixou muito pra gente, que é a questão de a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente está preparado. Eu sinto que a gente está preparado para o que vier, sabe? É isso que eu sinto bastante, assim, dessa experiência. Entrevistada número 2. Alguns ganhos foram obtidos com a pandemia. Do ponto de vista prático, os atendimentos às famílias, com raras exceções, deverá permanecer online. Com certeza, eu acredito nisso também. O uso de ferramentas digitais nas aulas veio para contribuir e muito durante as aulas. Provas feitas em papel serão feitas digitalmente. Então, eu acho que tem um lado positivo. Eu acho que no meio dessa bagunça toda, elas conseguiram trazer inovações que vão ficar, que vão perdurar, com certeza. Eu tenho certeza que vai. Vamos lá. Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Entrevistada número 1. A gestão deve buscar estratégias alternativas de avaliação do aluno, considerando as múltiplas habilidades e meios de olhar para este aluno para além dos documentos oficiais, mas entendendo sua relação com a aprendizagem. Eu também acho. Eu acho que as coisas vão mudar, né? Agora não é mais um pedaço de papel com respostas. Você tem que olhar o todo, que é o que ela falou, essa entrevistada falou lá no começo, da questão da gestão, olhar tanto para o todo, para o geral, né? Não só para o aluno em escola, mas olhar também para o aluno em casa, olhar para a relação familiar, olhar para tudo, para a condição psicológica. Isso é uma coisa que elas falaram também na conversa. Olhar para tudo, porque se o aluno não está bem, não tem como ele ir bem, né? Então,
realmente estratégias de alternativas de avaliação do aluno, eu acho que isso também é uma ação que pode ser desenvolvida. Entrevistada número 2. Alguns ganhos foram obtidos com a pandemia. Do ponto de vista prático, ela manteve a mesma resposta também da pergunta anterior, porque é bem prática, né? Do ponto de vista prático, os atendimentos a famílias, com raras exceções, deverá permanecer online. O uso de ferramentas digitais nas aulas veio para contribuir muito durante as aulas. Provas feitas em papel serão feitas digitalmente. Então, acho que essas duas coisas é o que vai ficar. Você vê que as duas falaram a mesma coisa, né? Então, os métodos de avaliação e a questão das reuniões, a outra não falou, mas a questão das reuniões online, eu acho que isso com certeza vai ficar, porque facilita e minimiza muito, não só em razão da pandemia, né? Mas na vida, né? Na vida, eu acho que ajuda muito. A gente consegue, qualquer dificuldade que a gente identifica num aluno, a gente consegue alcançar os pais de forma mais fácil, mais prática. Então, eu acho que vai ser muito legal manter isso, né? Quais são as marcas que os professores carregarão pós-pandemia? Entrevistada número 1. Os professores devem se lembrar do quão adaptáveis tiveram que se tornar para dar conta das demandas de seus alunos no cenário de aulas remotas e recursos reduzidos. Além disso, o quanto conseguiram humanizar o trabalho, mesmo que longe do seu aluno. Então, você vê, né? De seus alunos, faltou um S ali. O contato foi zero, o distanciamento foi real. E mesmo assim, as professoras conseguiram se conectar com os alunos, mesmo sem contato nenhum, mesmo longe, mesmo através de uma câmera. Então, eu acho que essa é uma marca realmente que vai ficar. E é importante que eles lembrem realmente disso, né? Entrevistada número 2, as marcas que todos carregarão do ponto de vista escolar, sem dúvida, será o aperfeiçoamento digital. Além disso, o cuidado ainda maior com o outro, o olhar atento a cada um de nossos alunos, a proximidade, a empatia. Difícil, né? Triste, né? Mas é isso mesmo. Agora, por último, e a parte que eu mais gostei é: qual seria o seu conselho aos futuros gestores e educadores que encontrarão esse cenário pós-pandêmico? Trocar ideias e experiências é o melhor, a entrevistada número 1 falou. Trocar ideias e experiências é o melhor caminho para se chegar a um modelo ideal de trabalho, principalmente se for voltado à educação. Tem que ter espaço para trocas e aprimoramento. Entrevistada número 2. Manter a mente aberta. O momento em que passamos é revolucionário, tanto para a educação quanto para a humanidade. Todos precisamos nos reinventar, achar soluções em conjunto. Demais, né? Bom, pessoal, como vocês puderam ver, foram respostas que trouxeram muito conhecimento. Você sente, né, a experiência, a sabedoria que elas têm. E eu acho que, assim, concluindo tudo isso, concluindo o que a gente viveu, concluindo o que eu vivi nesse desenvolvimento, no desenvolvimento desse projeto, eu vejo que a gente aprendeu o que, vamos dizer, a gente aprenderia em 5 anos, a gente aprendeu em 1 ano. Então, o ano de 2020, que foi onde tudo começou, hoje, assim, é difícil, mas a gente já aprendeu, né? Então, por exemplo, o ensino híbrido, as aulas online, a escola 100% online, o meio de comunicação, o atendimento aos pais, né, as reuniões pelos links, e tantos links foram criados, e todas essas dificuldades que a gente enfrentou no começo, em 2020, hoje já tá acostumado. Inclusive, alguns pais, algumas famílias, durante esse projeto, durante essa conversa que eu tive com as coordenadoras, elas falaram que alguns até preferem que continua, sabe? Preferem que, vamos fazer reunião online, vamos ser online. E posso falar, eu acho que vai acabar acontecendo isso. Eu acho que essa coisa de reunião na escola, é lógico que os pais adoram vir e tudo mais, mas eu acho que isso vai ser uma coisa que eles vão acabar adotando, uma opinião pessoal, porque agiliza, né? Você não deixa de ter contato, mas é bom para quem trabalha longe, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que eles vão acabar adotando e que eu acho que agrega, né? Então, o que eu quero dizer é assim, a pandemia veio como um furacão, né? Veio
desmontou tudo, desconstruiu tudo, tudo aquilo que a gente achava que era permanente, tudo aquilo que a gente achava que era para sempre. A gente descobriu que não, né? O calendário mudou, os feriados foram postergados, foram adiantados, as férias, tudo mudou. Então, tudo aquilo que um dia a gente achou que de fato era para sempre, era fixo, do nada mudou. Então, a pandemia veio, trouxe muita sabedoria, né? Então, hoje eu vejo que a escola, a gestão escolar é outra. E não só por conta da educação, mas por conta da transformação que cada pessoa viveu. Eu acho que a gestão hoje é muito mais empática. A gestão hoje olha muito mais para a necessidade de cada aluno, né? Antes já era assim. Pelo menos onde eu trabalho, a gente nunca viu as pessoas, os alunos como números, né? Mas a gente vê os alunos como pessoa. Mas hoje é muito mais. Hoje é muito mais. A gente conhece as características de cada um. A gente conhece as dificuldades com muito mais detalhe, sabe? Eu acho que a pandemia trouxe esse olhar assim muito mais detalhista do que era antes. Porque a gente teve que olhar para cada um, né? A cada câmera que não abria, cada câmera cada nominho que não aparecia lá ia ficando e enchendo enfim, eu acho que a pandemia transformou muito cada um individualmente e consequentemente a escola, a gestão. Então, assim, o que eu trago, o que eu vou levar para sempre desse projeto e dessa oportunidade que a faculdade me deu, além, né, de ter vivido a pandemia, porque eu também trabalho em escola, apesar de estar fazendo esse estágio, o que eu vou levar para a vida como eu já disse, a flexibilidade, sabe? Se tem uma coisa que, se me perguntarem uma palavra como eu definiria, né, a transformação, eu usaria a flexibilidade, porque eu não sabia, eu não tinha ideia de que nós éramos tão flexíveis, né? Eu acho que é uma coisa do Brasil, talvez, mas porque posso estar errada, mas o mundo inteiro se adaptou, mas muitos fecharam, né? É uma opinião pessoal, mas eu acho que o Brasil encontrou um jeito de continuar. O Brasil encontrou um jeito de continuar trabalhando. Os empreendedores que talvez por motivos de insegurança, ou por motivos, enfim, não sei dizer, mas encontraram força durante a pandemia para renovar, para se reinventar e para talvez tirar do papel aquilo que era um sonho ou talvez um plano de muito tempo, né? Por conta da pandemia, por conta da necessidade. Então, eu vejo essa flexibilidade no povo muito grande, muito grande. Foi muito difícil para muitas pessoas, não só para a educação, mas foi muito difícil para o mundo. Mas eu vejo o Brasil como vitorioso, sabe? Eu vejo o lado bom de tudo isso, de ver que o Brasil sobreviveu sim. A gente se reinventou, a escola se reinventou, a educação, a gestão, os professores se reinventaram de uma forma assim sublime, de uma forma brilhante, né? Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que o que eu levo assim, para sempre disso, é o quão flexíveis nós somos. E eu acho que isso é uma qualidade que eu não conhecia e vai ficar para sempre. Nós realmente somos flexíveis. E eu espero que vocês também tirem, né, dessa entrevista, dessas 2 entrevistas que eu fiz, esse conhecimento, né, até para futuras experiências, para futuros acontecimentos, que nada aconteça, não vai acontecer mais nada desse tipo, mas que isso fique, que sirva de conhecimento, de aprendizado para todo mundo. Eu agradeço imensamente a quem estiver assistindo. Obrigada pelo tempo disposto aqui, obrigada para a faculdade que trouxe, né, também se reinventou, também se reinovou. Então, eu sou estudante EAD, que já é online, né, mas as provas eram presenciais, tudo era presencial, né, as dúvidas, a gente tinha acesso ao campus e tudo mais, e do nada tudo fechou. Então foi assim, pra gente também como estudante do ensino superior, também foi muito desafiador.
E eu vejo a faculdade, sabe, a cada dia se esforçando, com todas as mudanças, se esforçando para atender o aluno, para prestar atendimento, tanto às questões de secretaria, de administração geral, de conteúdo pedagógico, mas essa questão da gestão. Eu acho que isso também fez muito a diferença na nossa educação, para que a gente não desistisse. Essa coisa do estágio ter sido quebrado em 3 opções, então a opção presencial, opção híbrida e opção online, e a opção do vídeo foi incrível, né? A opção C, que foi do projeto, eu acho que foi incrível, foi incrível. Eles deram o suporte que a gente precisava para continuar e para não encerrar, porque eu achei que a pandemia ia atrapalhar, atrasar minha graduação, e de forma alguma. Foi até muito bom, porque eu pude dispor mais tempo para estudar, né? Porque eu fiquei de home office. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar comentários no meu blog. E é isso. Quem sabe até eu continuo esse blog aí com outros assuntos. Um bom segundo semestre para todo mundo e até mais.